Salve galera, voltando a gravar mais vídeos aí pro canal, né? E a missão ainda continua a mesma, o fogo consumidor ainda continua aceso para a gente expandir a mensagem verdadeiro evangelho, pregado na prática, com a verdade, certo? Bom, a gente aqui vai falar um pouco sobre a idolatria humana no mundo e o que causa a idolatria e como se chega a esse conceito idólatra e como o indivíduo ele se forma na sua idolatria, na sua crença idólatra. Bom, quando nascemos, os nossos pais nos colocam um nome e no próprio hospital já coloca a sua certidão de nascimento, sua data que você nasceu, mês, ano, dia e o horário. E, bom, e a partir disso tudo, além da data de nascimento, também entra a questão da astrologia, certo? Enfim, é uma somatória de questões que desde o seu primeiro contato com o mundo, que as coisas vão sendo instauradas no seu subconsciente, certo? Então a idade, um número de certidão de nascimento, um número de RG, CPF, enfim. No decorrer do tempo, a adolescência, a vida adulta pregressa, um time de futebol, uma religião, um- uma banda preferida, enfim. Isso está instaurado no subconsciente do ser humano, do indivíduo na sociedade, para seguir esses padrões que foram impostos e, de certa forma, irrecusável, porque quando se é criança e adolescente não se tem muita noção de opinião formada, de tomar as rédeas da sua própria vida, né? Porque ainda está sobre o governo dos pais, certo? Sobre a ajuda financeira dos pais, certo? Dormir no mesmo teto, não pagando água, no luz, não paga nenhuma conta, nenhum aluguel, nada. Né? Então está sobre o governo dos pais. A partir da vida adulta, você toma as rédeas de sua vida, você repete tudo aquilo, né, que foi ensinado para você, você coloca em prática, né, tudo aquilo que foi imposto e que foi instaurado no seu subconsciente. Bom, partindo desse pressuposto, desse caminho que é levado o indivíduo até se chegar a essa parte da idolatria, né, é que idolatria não está somente associado a religiões, certo? Mas a idolatria do mundo, a idolatria de um artista de banda, a idolatria de um ator de novela, de filme, certo? Até a própria idolatria de sua própria imagem no espelho, né? Que alguns estudiosos da psicologia, né, relataram que aquele caso do Narciso, né, que viu sua imagem no espelho d'água, e após ver a sua imagem no espelho d'água, ele se encantou e ficou apaixonado e deslumbrado, e se amou a partir dali. Né? E aí se deu o nome de Narciso. Né? Ele tinha o nome de Narciso, mas o fato foi comparado com a doença humana, né? Narcisismo, narcisistas. Né? Enfim, também a idolatria do corpo, a idolatria do ego, também é uma forma de idolatrar, não somente religião,
no caso católica, que é politeísta, certo? Até as religiões hindus também são idólatras. E bom, o que está por trás da idolatria, né? Nas palavras sagradas deixam claro, né? O Criador lhes não dá esse discernimento, né? Quando ele designa Moisés para escrever na tábua, né, as 10 leis, os 10 mandamentos, das leis de Deus, as leis de Moisés, que foram dadas para o povo de Israel, certo? E a primeira lei, né, Deus deixa claro, o Criador deixa claro, o Divino deixa claro, né, que amar a Deus sobre todas as coisas, certo? A segunda lei, ele também deixa claro, né, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, certo? Então, o Criador, ele deixou claro isso, né, essa questão da idolatria, o quão apodrece o humano, o indivíduo na sociedade, o quão o humano, o indivíduo, ele perece durante a sociedade, né, por esse ato de idolatria, né? Se você for enxergar, observar bastante, né, os países mais idólatras do mundo, né, assim como a China, que adoram dragão, né, e adoram um carnaval como se fosse uma festa de repleta felicidade e paz e tudo mais. Só que você vê um monte de fantasias de dragões, de máscaras, de deuses pagãos, certo? A Índia, né? A Índia é um país muito pagão. E olha, todos esses países são os países mais populosos do mundo. A China e seguido vem a Índia, certo? São os países mais populosos do mundo. E a Índia tem sobre ela a doutrina hindu. Então, 99% do povo indiano é hinduísta, certo? Para eles na Índia, uma vaca é sagrada. Existe até templo de ratos, né? Você vê o cúmulo do absurdo que se chega a um indivíduo, um ser humano, a idolatrar um rato, né? E, no entanto, a Índia é um país miserável, um país fadado à pobreza, onde se chegou a calamidade total, onde existe estandes onde são comercializados ar, né? Então as pessoas sentam nesse stand em um tipo de cadeira com um nebulizador, e esse nebulizador, assim como várias outras cadeiras e outros nebulizadores, contém uma essência, né? Então tem essência de menta, tem essência de ar puro, enfim, né? Porque o ar que se respira é muito poluído, porque se chegou a esse ponto na cidade, né? Viajando também, eu conheci um país aqui da América do Sul, né? Não precisa nem ir para o outro lado do mundo também para enxergar isso, que foi a Bolívia, né? A Bolívia também é um país muito idólatra, certo? E eu falo isso com propriedade, porque eu passei um tempo lá, na Bolívia, conheci várias cidades, tive experiência de morar em algumas, né? E eu vi bastante isso, a idolatria do povo boliviano, a Pachamama, a deuses pagãos. Existe a cidade chamada Oruro, que é o maior carnaval da Bolívia, quiçá da América Latina também, que constantemente é festa, constantemente é pessoas fantasiadas de máscaras com caretas, com feições de demônios. No entanto, você observa ao redor, um amontoado de lixo, né, na rua, e você observa as pessoas comendo alguma coisa, e assim como as senhoras de idade, que poderiam dar exemplo aos senhores de idade, as crianças também repetem a mesma coisa, o que comem, jogam na rua de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então a idolatria, ela de certa forma, ela traz essa somatória que um povo se torne miserável, né, na sociedade, né? Então, o que o Criador ele fez, principalmente baseado nas suas leis, né, ele foi perfeito,
nas suas criações, foi perfeito nas suas leis, certo? E ele foi direto e reto, porque o Criador, ele é direto e reto. Ele não tem curvas nas suas palavras e nos seus atos, né? Então, a idolatria, ela traz a miséria do ser humano para o indivíduo. Então, eles vão ser escravos da política, eles vão ser escravos da religião. Eles não têm autodinâmica, não têm autossuficiência. Eles não conseguem ser autocríticos, não conseguem ser autodidatas. Ou seja, não conseguem tomar as rédeas das suas próprias vidas, porque a idolatria, a crença idólatra é muito forte, né? Que o povo acaba cedendo e isso perpetua de pai para filho, de geração em geração, né? Em todas as civilizações idólatras sucumbiram mediante a sociedade. Atlântida, Roma, todas sucumbiram, né? Apesar que o Vaticano está de pé até hoje, né? Quando o Papa Pio fez o tratado com Benito Mussolini, na era do fascismo, né? Benito Mussolini estava querendo implantar o fascismo no mundo todo e, e pediu a bênção do Papa Pio, né? Da sua guerra. E se o Papa não abençoasse a sua guerra, o Papa seria expulso da Itália, né? Só que aí o Papa cedeu e o Papa fez um tratado com o Benito Mussolini e disse: olha, já que você quer que eu apoie sua guerra, que eu abençoe sua guerra, eu quero fazer um tratado, eu quero que o Vaticano ele se torne um estado à parte da Itália, de Roma. E é até como hoje, né? O Vaticano é um estado próprio, né? Não faz parte da Itália nem de Roma. Apesar que está no mesmo continente, mas o Vaticano é um estado independente. E foi repleto de idolatria, o Vaticano e tudo mais, né? A Babilônia, a Roma, a Grécia, o Vaticano, a Igreja Católica, né? Eles são politeístas aos extremos. Eles adoram deuses pagãos de todos os tipos, né? Tudo isso com o intuito de manipular o povo, mesmo eles estudando a teologia, porque é o estudo bíblico, para ser padre, enfim, pastor, missionário que seja, de grande influência, que venha a ter uma autoridade espiritual de certa forma, tem que passar pelo estudo da teologia, né? Então, estudando a teologia, ele vai estudar a Bíblia de cabo a rabo, né? De Gênesis, Êxodo, Apocalipse, e vai entender tudo ali, né? E não tem como você estudar durante vários anos e se formar naquilo e não ver, não perceber a tanta claridade que existe nas palavras sagradas, falando sobre a verdade, falando sobre as coisas coerentes e sensatas do mundo, né? Na própria Bíblia, qualquer Bíblia que você pegar aí, pode ser qualquer uma Bíblia. Em Apocalipse 17, deixa claro, né? A grande prostituta da Babilônia, vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, né? E de cálice, né? E se você for fazer um comparativo e observância, né, até dá um Google aí, você percebe que os padres, os cardeais, todos usam púrpura escarlate em suas batas, né? Púrpura, para quem não sabe, é a cor violeta, escarlate é a cor vermelha, vinho, certo? Então, na própria Bíblia, deixa claro quem é a grande prostituta da Babilônia, certo? A grande meretriz, né? E qualquer Bíblia deixa claro isso. Então não tem como os caras estudarem a teologia durante anos para depois ser padre ou cardeal, o que seja, e não ver a claridade que se tem nas palavras sagradas ali, né? Quando eles estão no púlpito, os padres, os cardeais, assim também para os pastores das igrejas evangélicas, porque a religião ela foi criada pelo homem, ela não segue o conceito de religar, né? Religar o indivíduo ao Criador, ao Divino, certo?
Ou seja, a religião se tornou um separativismo de crenças limitantes, né, que faz com que o indivíduo na sociedade permaneça inerte, não tenha um senso crítico sobre as coisas, sobre o mundo, certo? Então é isso, é impossível que eles, estudando a teologia, não vejam com tanta nitidez e claridade as palavras sagradas. Mesmo assim, eles cometem a blasfêmia, eles cometem o maior pecado, que é a iniquidade. A iniquidade é você duvidar das palavras divinas. A iniquidade é você não pôr em prática as palavras divinas. A iniquidade é você olhar as palavras sagradas e dizer, olha, isso aí é um completo idiotice, isso aí é uma completa mentira. Isso é iniquidade, está dentro dos maiores pecados que existe na humanidade, é a iniquidade. É negar o óbvio, negar as palavras divinas, né? Então a Igreja Católica ela é iníqua, né? Ela pratica iniquidade, blasfêmia escancarado, né? A idolatria, o paganismo e tudo que se tem dentro dessas denominações católicas, né? Isso de certa forma mantém o indivíduo na sociedade um idólatra, né? E a observância e toda a questão da miséria, da pobreza de espírito. Uma pobreza de espírito, quando eu falo, não é na passagem que tem lá em Mateus, né? Não me recordo se é Mateus, se é Samuel, mas eu acho que é isso, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, pois esses herdarão o reino dos céus. Essa palavra pobre de espírito, né, existe várias interpretações, e pobre de espírito, quando Jesus, o Cristo ali, o Messias, ele fala, o pobre de espírito é aquele que de certa forma entende que deve ter humildade, certo? Que ele não é nada nesse mundo, certo? Que ele deve ser humilde perante o Criador. Então, o pobre de espírito é esse, é a pessoa que compreendeu que ele perante o Criador ele não é nada, do pó viemos, do pó iremos, e o pobre de espírito ele reconhece a humildade, ele é humilde perante o Criador, né? Ele pede perdão, ele perdoa, esse é o pobre de espírito. Mas existe o pobre de espírito também, aqueles que não trabalham o seu lado espiritual, ele não enriquece o seu lado espiritual. E isso não tem nada a ver com o lado material, às vezes tem a ver, mas não tem a ver, certo? Porque a alimentação espiritual vem primeiro, certo? E após isso a consequência vem no material. Então é inevitável, certo? Então é basicamente isso, a idolatria na humanidade, ela deixa o indivíduo pobre, miserável, certo? E refém da iniquidade, refém das igrejas que doutrinam perversamente, brutalmente e destrói com qualquer raciocínio lógico de um indivíduo na sociedade. Então, pobreza, miséria, doenças, promiscuidade, tudo isso está dentro da idolatria. É isso, galera. Falou, valeu.